E aí pessoal, aqui é o Arthur e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo resolvendo duas questões de vestibular. Então vamos lá. Fazendo aquela mesma dinâmica, vocês leem o texto aqui e o enunciado, pausam, escolhem uma alternativa e depois eu volto comentando as questões, as alternativas. Então vamos lá, começando da última alternativa até a primeira. A respeito desse período, podemos afirmar que: letra E. As pressões do governo norte-americano levaram Vargas a demitir seu ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, admirador dos regimes nazifascistas. Então, tem duas afirmações que são verdade nessa alternativa e uma que é falsa. Primeiramente, houve-se pressão do governo dos Estados Unidos. A gente pode ver isso aqui nesse texto, abre aspas. Disseram que o governo americano não nos daria auxílio porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Um desses elementos era o Dutra. O general Dutra e também, por exemplo, o Góes Monteiro eram dois admiradores desses regimes. Mas o que é falso nessa alternativa é o fato que fala que Vargas demitiu o general Dutra, e isso não aconteceu. Letra D. No alto escalão do governo Vargas havia uma série de simpatizantes do regime comunista da União Soviética e de seu líder Joseph Stalin. Falso. Isso não havia no governo Vargas. Letra C. Apesar das semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, Vargas não permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático entre o Brasil e os países do eixo. Falso. Realmente haviam várias semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, por exemplo, as restrições das liberdades individuais, liberdades políticas, civis e também a personalização do Estado, mas é falso que Vargas não permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático com os países do eixo. Ele foi romper isso apenas em janeiro de 1942. Antes disso, o Brasil chegou a negociar com a Alemanha nazista, por exemplo, quando Hitler já estava no poder. Letra B. Com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizantes dos regimes nazifascistas. Verdade. Como eu já disse, tinham simpatizantes desses regimes. Vargas é um cara muito pragmático, né? Um dos principais marcos da era Vargas é esse pragmatismo. Então, ele tinha pessoas que pensavam completamente diferente do seu próprio governo, por exemplo, e vamos dizer que ele deixava um pouco as ideologias de lado e pensava mais no que ele considerava melhor para o país. Então, se falou muito que o governo Vargas poderia se associar aos regimes fascistas por causa dessas semelhanças, por causa desses simpatizantes, mas Vargas viu que, na opinião dele, os Estados Unidos era a principal potência mundial, que era mais vantajoso negociar com os Estados Unidos na época e se aliar com as democracias ocidentais. E foi isso que ele fez. Inclusive, eu trouxe uma foto aqui dele, do presidente dos Estados Unidos na época, o Roosevelt, em Natal, onde eles se encontraram para discutir a participação do Brasil na guerra e também os acordos comerciais entre os dois países. Um dos exemplos desses acordos era que o Brasil fornecia principalmente borracha para os Estados Unidos desenvolver seus materiais bélicos. O Brasil também fornecia bases aéreas do litoral nordestino. Em troca, os Estados Unidos
fornecia equipamentos militares para o Brasil e também financiou, em parte, a CSNs, Companhia Siderúrgica Nacional. Letra A. As desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas porque não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro. Como já disse, isso não é verdade. Então, questão 2 do Enem de 2009. Pausam, leiam um trecho e escolham uma alternativa. Voltando, então. Aqui no texto está falando das propagandas, né, do governo Vargas, do DIP, que era o instrumento de propaganda, do programa Hora do Brasil, programa de rádio. Então vamos para as alternativas. Os programas Hora do Brasil contribuíram para: letra A, conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais. Falso. Podemos dizer que é o contrário disso, porque Vargas ele não queria mostrar que os trabalhadores estavam conseguindo aqueles direitos por causa das suas lutas, das greves, etc. Não, ele queria criar uma narrativa de que aqueles direitos trabalhistas eram uma doação, uma dádiva que ele estava entregando a eles. E que realmente, que era uma doação para eles. Porque o Vargas era uma pessoa clarividente que entendia as demandas e insatisfações da grande massa. Letra B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Não, falso. Como eu disse, ele não queria conscientizar, não queria promover uma autonomia desses grupos sociais. Letra C. Estimular os movimentos grevistas que reivindicavam o aprofundamento dos direitos trabalhistas. Falso. O que Vargas menos queria era conflito. Ele queria que o povo estivesse trabalhando, entendesse a importância deles para o país, para o desenvolvimento do país, e não que eles fizessem greves. Letra D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Verdadeiro. Vargas queria, como eu já disse anteriormente, criar a imagem de uma pessoa que protege os trabalhadores, um clarividente que doa esses direitos porque entende as demandas dos brasileiros. Letra E. Aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados pelas palavras do ministro. Não, como eu já expliquei, não é isso que ele queria, então a letra E é falsa. Só para complementar aqui, esse programa Hora do Brasil focava muito na valorização do trabalho e dos trabalhadores, mostrar como aquilo era importante para o desenvolvimento do Brasil, e também focava muito nos símbolos nacionais. Como a gente estudou, Vargas era bastante nacionalista. E eu trouxe também aqui alguns elementos de propaganda do governo Vargas. Vamos dizer que o marketing político do governo Vargas, da era Vargas, era enorme, então ele tentava criar várias imagens dele mesmo. Por exemplo, aqui nessa propaganda, ele tentava criar a imagem de amigo das crianças, de fazer essa aproximação, e também podemos ver as bandeiras do Brasil. E também aqui nessa imagem, lendo as aspas: as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Então aqui a gente pode ver
nessas aspas, como ele tentava passar essa imagem de que esses direitos não estavam sendo adquiridos por nenhuma luta, e sim por uma doação do próprio Vargas. E aqui na imagem à direita, a gente pode ver como Vargas transformou o 1º de maio em um dia de festa nacional. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Aqui as referências e até a próxima. Muito obrigado.